Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz seja com todos. Neste domingo de Páscoa, estamos aqui para juntos cultuarmos o nosso Deus. Convidamos você e a sua família para estarem conosco nesse precioso momento que nós vamos dedicar ao nosso Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, porque só Ele é digno de receber toda a glória, pertence a Ele. Toda a nossa gratidão queremos juntamente com você, aí no seu lar, você agora que está reunido com a sua família, juntamente nós estaremos prestando ao nosso Deus a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito, fará, por tudo quanto Ele já fez, porque cremos que Deus está conosco. Ele disse na sua palavra: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nesse período que nós estamos vivendo, ainda impossibilitados de nos reunirmos no templo, estamos reunidos em nossos lares, nossas casas, centenas, milhares de lares agora estão reunidos, porque você aí é a igreja do Senhor, você e a sua família. Então, temos milhares de igrejas reunidas nos lares para cultuar o Senhor. Esse é o momento onde os céus se inclinam para nós, onde o Senhor está atento para receber a nossa adoração, o nosso culto de louvor ao seu nome, e que nós façamos da melhor forma, da melhor maneira, com toda alegria, com toda dedicação, porque a causa de estarmos em pé, segundo as Escrituras, é a misericórdia do Senhor. Então, vamos conosco, vamos cultuar o nosso Deus. Abra o seu coração e dê liberdade para o Espírito Santo, porque Ele está aí em você, Ele habita no seu coração, Ele habita em você, Ele habita em nós, Ele se faz presente, Ele nos consola, Ele nos guia. Então, temos todos os motivos para agradecer ao Senhor, e sabendo que esse tempo que nós estamos vivendo, certamente vai chegar ao ponto final, o momento onde o Senhor dirá: basta, chega. E cremos que na hora certa, o Senhor, o poderoso, o Deus dos céus e da terra, Ele entrará com a provisão, Ele dará um desfecho final e fará cessar esse mal que está preocupando nossas autoridades, está trazendo sofrimento, trazendo preocupação, gerando crise na economia, enfim, na saúde. Mas creio que Deus continua no controle de todas as coisas, porque Ele é o Senhor. Então, creia no Senhor, acredite, coloque a sua esperança no Senhor, não fique abatido, não fique ansioso pelo dia de amanhã, porque hoje, o presente, é o mais importante. Que você esteja hoje na presença de Deus, viva hoje, porque o amanhã não pertence a nós. Então viva com alegria para servir ao Senhor, porque nós estamos livres para adorar ao nosso Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que a palavra ministrada venha falar ao seu coração, venha impactar você, a sua família, e você seja fortalecido, abençoado, renovado para continuar nessa caminhada na força do Senhor. Prosseguiremos em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Aleluia. Nós queremos cumprimentar você aí na sua casa com a paz de Cristo. Que o amor de Deus inunde a sua casa agora. Nós queremos te convidar para que junto conosco você possa adorar o nome de Deus, aquele que vive, aquele que reina para sempre. Dizer que a sua casa pertence a Ele. Senhor, nós te adoramos, Senhor, neste momento, e queremos entregar, Senhor, a nossa adoração a Ti. Que a nossa adoração, Senhor, chegue como uma adoração verdadeira, Senhor, e agradável diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus.
Que o Senhor derrame o teu Espírito outra vez, Pai. Aleluia, Senhor. Faz outra
Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derrama que seja hoje, que seja seja hoje. Seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Chama, chama, mais uma vez. Queremos ver o céu descer, a terra mais uma vez. Queremos ver o céu descer, a terra cantar, a terra chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito sobre cada família, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, Senhor. Derrama o teu Espírito. Senhor, independente, Senhor, se é culto aqui, se é culto online, nós sentimos a tua presença neste lugar. E eu sei que as pessoas podem sentir a tua presença, Senhor, Senhor, nas casas, ó Pai. Porque a tua palavra diz: e onde tiverem 1, 2, Senhor, ou 3 reunidos em meu nome, ali a minha presença se faz presente. Então nós declaramos, Senhor, sobre cada família agora, Senhor, que o teu Espírito inunde cada lar agora, Senhor, em nome de Jesus. E que cada família possa sentir a tua presença. E se alguém necessita de uma cura, que o teu Espírito cure. Se alguém precisa de libertação na sua casa, que o teu Espírito possa libertar agora em nome de Jesus. Nós declaramos cura, nós declaramos libertação, restauração sobre cada família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos que o teu Espírito inunda cada família agora, que o teu Espírito inunda, Senhor, a nossa cidade, inunda o nosso país, inunda as nações da terra, em nome de Jesus. E que o teu Espírito inunde hoje, que seja hoje.
seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Derrame teu Espírito, Senhor. Que a tua presença possa fazer, Senhor, coisas grandes e maravilhosas no meio do teu povo. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Então, pessoal, chegou o momento da nossa semeadura. Ofertarmos e dizimarmos para a obra do Senhor, fazendo o nosso investimento no reino dele. E para termos uma base para esse momento, essa ministração, quero ler em 1 Reis, capítulo 17, e o versículo 8. Diz assim a palavra: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai a Serepta e da casa de Sidom, que é de Sidom, e habita ali, e eu te ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Trazei-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água para beber. E indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: Trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E já eis aqui, apanhei 2 gravetos, vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias, o profeta, lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Ela fez conforme a palavra de Elias, o profeta, e comeu ela e o seu filho e a sua casa por muitos dias. O que nós percebemos aqui é alguém disposto a investir naquele que estava a serviço do reino, o profeta. Alguém que põe em prática, acreditando numa palavra que foi liberada da parte de Deus, através da boca do profeta, de multiplicar o pouquinho que ela tinha, que ela estava colocando à disposição. Então, quando ele diz para ela: não temas, ela creu, ela esperou uma resposta divina através deste ato de fé e obediência à palavra do profeta, que diz: vai, faça, mas primeiro para mim. E depois vem uma promessa de provisão para a vida daquela mulher e da sua família. Então ela praticou, ela obedeceu, ela investiu e o Senhor a supriu. O Senhor supriu a necessidade dela, o Senhor fez uma multiplicação do pouquinho que ela tinha. Então é isso que Deus faz quando nós praticamos a sua palavra, quando nós demonstramos fidelidade em momentos mais difíceis da nossa vida,
como nós estamos atravessando hoje. Aquela mulher não era diferente. Ela tinha o seu último bocado, o seu último alimento. Ela faria, e a esperança dela, depois daquela refeição, esperar a morte chegar, porque não havia mais condições de sobrevivência, pois o alimento estava acabando. Mas Deus entrou com a providência. E eu quero dizer que Deus entrará com provisão sobre a vida de todos aqueles que têm confiado nele, que têm investido no reino dele e que têm demonstrado fidelidade, mesmo no pouco, como esta mulher demonstrou fidelidade no pouquinho que ela tinha e colocou à disposição do profeta. Então a bênção chegou sobre ela, porque o profeta foi enviado para ser um canal de bênção na vida dela. Eu quero declarar para você que vai investir no reino de Deus. Talvez seja um momento preocupante, mas os cristãos devem fazer como a Bíblia diz, caminhar por fé e não por vista, porque a nossa provisão vem do alto. Então você prepare-se, separe o seu dízimo, você que vai dizimar, separe o seu dízimo, a sua oferta, e vamos investir no reino dele. Vamos orar neste momento. Você que é membro aqui da igreja, o BPC, em Paranaguá, você pode depositar o seu dízimo, ou se desejar dar um pulo aqui na igreja no decorrer do dia. Lá nós estamos aqui para lhe atender. Você precisa de uma oração pessoal por você, por sua família, estaremos à sua disposição durante o dia. Vamos orar então. Amado Pai, eis aqui os teus filhos que separaram aquilo que estarão investindo no teu reino. E nós queremos pedir a bênção da multiplicação, a bênção da provisão, a bênção sobre as finanças, sobre a saúde, que os teus filhos não venham gastar no hospital, que os teus filhos não venham gastar nas farmácias com medicamentos, com acidentes. Dá, Senhor, a tua bênção, o livramento e a provisão diária, o sustento diário. Em o nome de Jesus declaramos uma bênção sem medida sobre todos aqueles que estão confiando no que diz a sua palavra. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e faça uma multiplicação grandiosa em tudo aquilo que você colocar as suas mãos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês tenham tido um bom início de Páscoa nesse domingo. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem esse dia com a sua família, né? Apesar que eu imagino que muitos já estejam aí há alguns dias aproveitando a família, né? Mas nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa data tão importante que é a Páscoa, né? Eu gostaria que os irmãos aí nas suas casas abrissem as suas Bíblias na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, tá? No capítulo 1 e nos versículos 2 e 3. Tá? 1 Pedro 1, versículos 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Versículo 3. Louvemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Amém? Essa palavra é uma palavra bem interessante, porque a Páscoa, ela fala sobre ressurreição. A Páscoa, ela fala sobre você sair de um período de escravidão, um período em que você está preso, para uma liberdade em Jesus, uma liberdade que só Deus pode nos conceder. Eu não sei se você conhece a história da Páscoa, por que se comemora a Páscoa,
Mas a Páscoa é uma das celebrações, é uma das festividades mais antigas do povo cristão. Antes mesmo deles serem uma nação, antes mesmo de Israel ser uma nação, eles já celebravam a Páscoa, né? Os últimos dias deles no Egito foram marcados por essa despedida. Essa despedida foi através da cerimônia da Páscoa, né? Diferente de hoje em dia, onde os pais, as crianças, né, em geral as pessoas trocam chocolates, trocam coisas doces e saborosas. A Páscoa, pela sua primeira vez, ela foi celebrada com ervas amargas, né? Se você for ler ali os primeiros livros da palavra do Senhor, você vai ver que a primeira Páscoa ela foi celebrada assim, com um carneiro e pão sem fermento e ervas amargas, né? E como a própria instrução do nosso Deus foi, né? Comam apressadamente, pois essa é a Páscoa do Senhor. Então eles comeram na primeira vez ali de forma apressada, com ervas amargas, e assim eles se despediram, assim eles partiram do Egito rumo à liberdade, né? E por que as ervas amargas, né? Porque eles tinham que lembrar, aquele momento simbolizava que eles estavam saindo daquele período de amargura e partindo para uma terra nova, uma terra que Deus já tinha prometido há muito tempo para os seus antepassados, e que eles seriam as pessoas que receberiam essa terra, que receberiam essa promessa do Senhor. Mais adiante, você voltando para o Novo Testamento, você vai ver que Jesus, um pouco antes dele ser crucificado, ele também celebra uma Páscoa, ele também celebra aquilo que foi marcado como a última ceia. Ele dizia que aquilo também era um simbolismo da Páscoa, e ele mesmo se fez como um cordeiro que estava sendo sacrificado numa Páscoa, né? E depois disso, ao terceiro dia, como todos sabem, Jesus ressuscitou. Ou seja, o povo também espiritualmente estava saindo de um período de deserto, de um período de escravidão espiritual, e estava começando agora, depois da ressurreição de Jesus, começou a caminhar para uma liberdade. E é isso que eu quero que você entenda durante este culto, hoje, durante essa ministração. Que quando você celebra a Páscoa, mais importante do que a quantidade de chocolate, mais importante do que o tamanho, de repente, do ovo de Páscoa que você está ganhando ou trocando com os seus parentes, que você lembre-se que esse momento marca a tua saída de uma escravidão espiritual rumo a uma liberdade no Espírito Santo do Senhor. Que você possa compreender que quando você celebra a Páscoa, você está lembrando, você está relembrando o sacrifício de Jesus na cruz, no momento em que ele, apesar de ser Deus, apesar de ser como Deus, de ter todo o poder que Deus tinha, ele abriu mão de tudo isso, ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, se fez como homem, assim como nós, se fez homem, sentindo as mesmas dores, as mesmas paixões, as mesmas tentações. E ele sobreviveu, e ele venceu, ele conseguiu superar isso tudo e ainda carregou sobre ele os nossos pecados. O pecado que talvez muitas pessoas não saibam que você já cometeu, aquela falha, que é uma falha que às vezes só você sabe, né? Que só você e Deus sabem, que você ainda não confessou, aquele mal que você cometeu e que você ainda não conseguiu superar. Isso tudo, Jesus, naquela época, já tinha tomado sobre ele, já tinha colocado sobre o corpo dele e tinha entregado lá na cruz. Vamos imaginar essa cena, né? Jesus sendo provado, Jesus carregando todo o nosso fardo, todo o nosso pecado, né? Quando você vê, por exemplo, num filme, Jesus carregando aquela cruz e sendo açoitado, mais do que o peso da madeira, mais do que o peso e a dor dos açoites que ele sofria, mais pesado que tudo isso era o nosso pecado que estava sendo empilhado em cima dele. Sobre as costas dele, sobre os ombros dele, pesavam tudo aquilo que nós fizemos de errado hoje em dia. E ele mesmo assim suportou. Eu fico imaginando, nós hoje em dia nós dizemos que somos tentados pelo inimigo. E eu fico imaginando quantas e quantas palavras negativas o inimigo deve ter tentado colocar através dos ouvidos de Jesus naquele momento, dizendo assim: será que vale a pena? Será que você se entregar agora vai valer mesmo? Por aqueles que às vezes
cantam e pulam e levantam suas mãos, e depois, quando um culto acaba, quando uma cerimônia acaba, acabam se tornando pessoas desprezíveis? Será que vale mesmo a pena você se entregar por essas pessoas que estão aqui agora assistindo? Que enquanto uns choram, outros comemoram, outros celebram, dizendo que mais um impostor está sendo condenado, usando até a própria palavra do seu pai para condená-lo? E mesmo assim, Jesus não deu ouvidos para aquelas tentações, Jesus não deu ouvidos para aquelas palavras negativas, porque Ele tinha um propósito, que era redimir a minha vida e a tua vida, carregando os nossos pecados naquela cruz. Ele trocou um reinado de glória, Ele trocou uma nação que poderia se debruçar diante dele e dizer, reconhecer Ele como um rei físico. Ele poderia ter alcançado esse mérito para ele, mas ele abriu mão de tudo isso. Ele se fez pecador, ele se fez imundo, né? Eu não sei se você sabe, mas uma crucificação, uma morte na cruz, ela não era apenas uma pena de morte que era colocada sobre alguém. Era uma forma extremamente humilhante de você condenar alguém por algo extremamente terrível, uma coisa que hoje nós falamos que é hedionda. Então ele seria exposto num lugar alto para que todo mundo pudesse ver que aquela pessoa cometeu algo tão terrível a ponto de ser crucificado, para que servisse de exemplo, para que ninguém fizesse novamente aquilo que foi feito por aquela pessoa. Só que Jesus não fez nada de errado. Jesus simplesmente ele combatia as heresias, ele simplesmente dava pão àquele que tinha fome, dava água ao sedento, ele curava aquele que tinha doenças, ele libertava aquele que estava cativo. Mesmo assim ele foi condenado. E a condenação não foi por nada daquilo que ele fez. Tanto é que se você acompanhar a história, você vai ver que o governador daquela província, naquele momento, quando recebeu Jesus para ser julgado, ele disse, sobre o que eu posso te julgar? Sobre o que eu posso te condenar? Eu não vejo pecado, eu não vejo falha nenhuma em você, você não cometeu crime nenhum. Mas por que os teus, por que os mesmos da sua nação estão te condenando? Inclusive ele chega e lava suas mãos dizendo, olha, eu não tenho parte no seu sangue, porque eu não vejo em você crime algum. Então eu vou te devolver para os seus, para que os seus tratem você da maneira que eles acham melhor. Não foi encontrado crime em Jesus. Então ele não deveria nem ter sido crucificado, porque não houve uma condenação oficial. Mesmo assim, o povo pedia, muitos pediam, muitos acusavam ele de tantas coisas. E assim ele foi crucificado. Mas não por crime que tenha cometido. Ele foi crucificado pelo propósito de salvar a tua vida. Ele foi crucificado pelo propósito de libertar a tua vida. Ele foi crucificado pelo propósito de carregar os teus pecados na cruz. Talvez, eu pelo menos com certeza não aguentaria uma humilhação daquela. De ter que carregar uma cruz pesada, de ser açoitado com chicotes durante uma caminhada no meio de uma cidade, com todo mundo vendo. Muitos xingando, muitos debochando, alguns cuspindo. Eu não suportaria aquilo. Depois de tudo isso, ainda ser levantado numa cruz, ser pregado e morrer porque o sangue estava vertendo, morrer porque havia muita dor no corpo, morrer porque o próprio corpo, as mãos, os pés não aguentariam o peso de um corpo todo. E as forças foram se acabando e aí ele desfaleceu. Eu não suportaria isso. Eu não conseguiria fazer isso. Muito menos por uma outra pessoa. Muito menos se eu não tivesse cometido o crime. Mas Jesus provou o seu grande amor. Jesus provou que quando você está ligado com Deus, qualquer condenação que venha do mundo não importa. Jesus provou que quando você está focado no propósito que Deus colocou na sua vida, você é capaz de enfrentar tudo. E ele foi lá e se entregou. E nessa oportunidade que eu tenho aqui agora, nesse momento que nós estamos aqui, eu pergunto a você, será que você já reverenciou a Jesus por todo o sacrifício que ele fez por você? Será que você já reverenciou a Jesus por tudo aquilo, por essa liberdade que você tem hoje em dia? Hoje não estamos dentro da igreja, junto com os irmãos, nos abraçando, celebrando essa nossa unidade,
Mas hoje você tem a liberdade de você pegar a sua TV, o seu celular, o seu notebook e se conectar nessa passagem, nessa palavra, nesse culto que nós estamos realizando aqui. Você poderia estar nesse momento vendo qualquer outra coisa. Você podia estar vendo um show de piadas, você podia estar vendo uns louvores, uns clipes abençoados, mas você está ouvindo essa palavra. E por que você está ouvindo essa palavra? Porque o Espírito Santo tocou você para que você guardasse alguns minutos, para que você reservasse um tempo para se dedicar aos teus irmãos, à unidade da tua igreja, à igreja que você foi chamado por Deus para fazer parte. E nessa noite você está aqui, ouvindo essa mensagem, ouvindo essa palavra. Então, meu querido, que você possa realmente celebrar ao Senhor. E apesar de qualquer outra coisa que você já tenha feito, apesar de todo o chocolate que você já tenha ganhado, que você possa relembrar e você possa passar para a sua família que vocês hoje estão aqui unidos, que vocês estão aqui sendo abençoados pelo Senhor, porque um dia Jesus se entregou na cruz por você. Em outras passagens Jesus também fala que eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. E você pode estar pensando, como eu vou ter vida em abundância, trancado dentro de casa, com tantas privações, com tantos decretos que saem dia após dia, limitando cada vez mais o meu acesso às lojas, os meus acessos ao mercado, ao meu direito de transitar na rua, ao meu passeio. Todo mundo está igual. Assim como o sol nasce e clareia a casa, tanto dos bons quanto dos maus, esses decretos, esses problemas, essas restrições também acontecem com todo mundo. Não é só comigo, não é só com você. Só que mesmo assim, você pode ter vida em abundância. A sua vida pode ser abundante, porque quando você acorda e entrega o seu dia ao Senhor, quando você dedica o seu dia ao Senhor, por maior que seja a restrição, Deus vai poder te abençoar. Deus vai poder te dar momentos e situações para que você traga à memória aquilo que te dá esperança, e isso vai te fazer feliz. Pode enrolar lágrimas nos teus olhos. Você pode sentir às vezes momentos que você parece que a sua cabeça vai explodir. Mas se você usar a palavra do Senhor, e como ela mesma diz, se você trouxer à memória aquilo que te dá esperança, eu tenho certeza que em nome de Jesus, a sua vida vai ser mudada, a sua vida vai ser restaurada, você vai viver em plenitude de vida. E não existe plenitude maior do que você olhar para a palavra do Senhor, você meditar na palavra do Senhor e poder colocar ela dentro do seu coração. Ainda que você esteja dentro da sua casa, ainda que você esteja impossibilitado de sair, quando você abre a palavra do Senhor e você coloca ela no teu coração, quando você se alimenta dela, a palavra diz que rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então deixe esse rio fluir na sua vida, porque todo sofrimento, toda dor, todo lamento, todo pecado, Cristo já entregou lá na cruz. Sempre que você lembrar dessa data, sempre que você estiver passando pela Páscoa, lembre-se que isso representa a sua saída de uma escravidão, a escravidão do pecado, a escravidão das opressões, a escravidão daquilo que não te faz bem, para um mundo de liberdade espiritual que o Senhor Jesus conquistou para você na cruz. Ele conquistou para você e Ele está te entregando nesse momento. Ele conquistou para você e Ele está dizendo: filho, filha, recebe essa liberdade, recebe essa alegria, recebe aquilo que eu troquei para você. Eu troquei a minha liberdade. Jesus falando, eu troquei a minha liberdade. Eu troquei os meus momentos de comunhão com aqueles que me seguiam. Eu troquei um reinado de glória aqui na terra para que você reinasse em vida. Quando a palavra diz que você é um embaixador do reino de Deus, é isso que ela quer dizer. Você representa o reinado de Deus nessa terra. Você representa o que Deus tem de melhor nesse lugar. Por isso te peço, por isso eu convoco você a se levantar dessa situação ruim. Convoco você a se levantar desse momento de sofrimento. Eu convoco você para que você se levante dessa tristeza. Para que você se vista da alegria do Senhor, para que você se vista da vida que Jesus te deu quando Ele se entregou na cruz por você. E que você possa respirar alegria, que você possa respirar felicidade, que você possa respirar essa vida abundante que Jesus concedeu para você quando Ele se entregou por você na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores.
Ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que era para estar sobre nós, Ele levou, Ele suportou, Ele foi castigado, e agora nós temos a paz. Porque nós deveríamos estar sendo castigados, mas Ele trocou, Ele falou: traz para mim esse castigo, traz para mim esse peso, para que os meus irmãos, para que os filhos do meu Pai possam se livrar desse peso, possam se livrar dessa carga e viver uma vida de plenitude. A palavra de Deus diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em algumas outras tradições, e que eu prefiro, diz: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo me deu quando Ele se entregou na cruz, quando Ele perdeu suas forças físicas, Ele me entregou forças espirituais, e Ele te entrega também forças espirituais, para que você possa enfrentar e suportar qualquer situação. E essa situação é só um começo, essa situação é só um esboço do sofrimento que a terra ainda vai ter. Mas mesmo assim, com todo o sofrimento, mesmo assim, com todo o pânico que às vezes a TV tem gerado, eu digo para você, você pode viver em plenitude. Você tem guardado no seu coração uma força que Cristo te dá para sofrer, para aguentar, para suportar e para vencer todas essas situações. Meu querido, minha querida, faça da sua casa o reino do Senhor. Faça da sua casa o lugar onde habita a presença do Senhor. Faça da sua casa um lugar onde a Páscoa não é apenas chocolate. Faça da sua casa um lugar onde a Páscoa represente a ressurreição e a vida. Que a sua casa, a partir do momento que você está vendo esse vídeo, possa se transformar no lugar onde se reverencia o sacrifício de Jesus. E não só o sacrifício dele, mas acima de tudo a ressurreição, a vitória sobre a morte, a vida eterna que ele tem e que ele tem disponibilizado também para cada um de nós. Que você possa ouvir, lembrar e mastigar essa palavra. Que essa palavra possa entrar no seu coração, que essa palavra possa fazer morada no seu coração. E que durante essa semana, durante esses próximos dias, você possa lembrar dessa palavra, você possa ouvir essa palavra mais uma vez. Se você esquecer das passagens, você possa abrir a sua Bíblia e ler mais uma vez. A vantagem de você ter um culto online, a vantagem de você ter um culto disponível nas mídias sociais é que você pode reassisti-lo, você pode voltar e ver aquilo que você não entendeu, você pode voltar e ouvir mais uma vez aquilo que você precisa ouvir. Então aproveite que você está na sua casa, aproveite que a sua família está aí com você, una-se à sua família, aqueles que estão debaixo do seu teto. Guarde um momento para que você, juntamente com os seus, celebre ao Senhor. Guarde um tempo para que você possa ensinar para a sua casa que Jesus é a verdadeira Páscoa, que a ressurreição de Jesus nos garante um futuro certo, cheio de esperança, cheio de paz, alegria plena, virtudes que o Senhor tem colocado para cada um de nós. Apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a angústia que temos passado nesses dias, o Senhor tem para nós, ainda nesses dias, ainda no tempo que estamos vivendo, dias de alegria, dias que você pode buscar a felicidade interna e que você possa transbordar essa felicidade, você possa transbordar essa paz e que você viva a vida de Deus todos os dias, intensamente no seu coração. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra, eu gostaria que você guardasse com carinho essa palavra no seu coração e que a Páscoa e a ressurreição do Senhor possam mudar a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Fiquem em paz, fiquem com Deus e que Ele lá do alto te abençoe e que a sua família seja alcançada, que a sua família seja transformada e que a sua família seja feliz, porque o Senhor tem nos dado vida abundante. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, espero e tenho certeza que vocês estiveram recebendo essa ministração, foram impactados pela palavra que foi ministrada nesta noite. Que você seja fortalecido e seja sempre grato ao Senhor.
viva para Ele, para fazer a vontade dEle todos os dias da sua vida. Recebamos a oração final e a bênção apostólica, e que a sua semana seja de vitória. Soberano Deus, confirma sobre todos os nossos irmãos, irmãs, todos que estão nos acompanhando neste momento, que o Senhor confirme a bênção em todas as áreas, saúde, nas finanças, na família, enfim, todas as áreas sejam alcançadas com a tua bênção, Senhor. Que a tua mão poderosa continue sustentando todo o teu povo em toda a face da terra. Em nome de Jesus, livra de todo mal. Acoberta, protege, Senhor, confirma a bênção, a paz e a saúde sobre todos, no nome de Jesus. Receba agora a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre o seu coração, hoje e para sempre. Amém.